Oi, Ângela, eu tô tentando aqui já te chamar. Deixa eu ver se. Deu isso. Tá ao vivo. Já te chamei aqui. Deu certo, tá bom. Deu certo, Certo. finalmente. Ah, que prazer, que honra ter você aqui, trocando essa experiência. A princípio, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço, porque, como eu te falei na nossa conversa anterior, foi uma experiência muito legal e diferente. E eu falo que eu tive uma nova abordagem com relação a essa parte da justiça sensorial, né? Isso, então, assim, antes de começar, só vou me apresentar também a doutora Ângela, vamos te explicar o que é isso, né, da justiça sensorial, como é que isso surgiu e esse movimento, né, que estamos. Então, vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Sheila Rangel, eu sou economista, né, sou mediadora judicial aqui do Tribunal de Justiça da Bahia e em 2015 eu capacitei eu fiz o curso de mediação judicial e em 2018 eu capacitei mais de 100 pessoas com deficiência visual e foi através dessa vivência, que até hoje também eu capacito, que veio essa inspiração pelo sensorial. E aí eu percebi que nós nos comunicamos também, né, através dos 5 sentidos, de forma silenciosa, sem trabalhar muito a questão da oralidade. Roberta, por sinal, esteve presente até nos cursos de mediação com pessoas com deficiência visual, ela esteve presente, foi em 2019 isso, mas eu comecei o curso em 2018 e ali, Angela, eu percebi que quem tem a deficiência visual, eles se comunicam muito com o tato. Nós que enxergamos, não tocamos muito nas pessoas, mas quem tem a deficiência visual pega muito, sabe, um no outro, para sentir a vibração um do outro. Quem está aqui também, quem entrou, teve a honra, foi Antônio, sobrinho, ele é de Feira de Santana, esteve presente também na segunda turma, que nós misturamos pessoas com deficiência visual e pessoas sem deficiência visual. E a experiência foi incrível, quem não tinha a deficiência visual. Porque, sabe, traz à tona essa sensibilidade. E na área do direito se trabalha muito a oralidade. Quem tem o melhor discurso, quem tem a melhor prova, né? Quem fala Exatamente. melhor. E às vezes tem aquele que tem tanto sentimento, tem tanta verdade interna, tantas coisas trabalhando internamente e não se fala, né? Porque não tem um melhor discurso. E aí eu disse, poxa, eu vou levar essa experiência aí, esses movimentos, aí eu, pô, terminei criando esse projeto da justiça sensorial. Aí Hum. meu marido até disse, isso não existe não, isso não existe, mas vai existir. E aí nós estamos com essa questão das oficinas, né, sensoriais só para testar mesmo, né? Para ver se realmente dá para trazer a sensibilidade para as pessoas que enxergam, sabe? Assim, quem não enxerga tem uma sensibilidade bem aguçada. Mas será que quem não enxerga consegue, os advogados, as partes, será que a gente consegue é, não trazer tanta sensibilidade, mas um pouco, né? E aí, hoje eu gostaria de escutar um pouco que ela participou de uma das oficinas com um dos terapeutas que foi capacitado, né? A IMAB, Escola do Magistrado da Bahia, tem nos apoiado. E isso é uma quebra de paradigmas, né? Uma Sim, escola de magistrados exatamente. apoiar, né? Então, os terapeutas são capacitados lá e faço essa capacitação com eles, com os advogados também. E muitas coisas estão acontecendo. Enfim, aí hoje eu gostaria de escutar, né, o seu relato, se você acha realmente que é válido, né, que eu estou nessa fase assim, será que é válido, né, trazermos à tona essa sensibilidade? Então a palavra é sua, eu gostaria de escutar um pouco como foi, né, a sua vivência, né, com a oficina, se valeu a pena, se você acha que tem que expandir. Então a palavra é toda sua em relação à experiência que você teve com a oficina sensorial. Tá certo. Doutora, boa noite a todos que estão participando. O que eu posso falar que eu fiz, né?
essa experiência. Eu tive essa experiência no último 16 de janeiro, foi até num domingo. O terapeuta teve a disponibilidade, eu também, né, para fazer a experiência, e eu falo que eu fiquei maravilhada. Eu sou advogada já tem 20 anos, e a minha parte, assim, quando eu formei, eu era clínico geral, né, que a gente falava, porque não tinha uma especialização. Mas a minha vertente sempre foi mais possível. E a parte de família, né, essa parte antigamente de separação, de divórcio. E o que eu senti que eu deveria ter tido essa experiência antes. Porque, como eu falei para você, né, na primeira vez que a gente conversou, é muito difícil você lidar com os problemas das pessoas. Eu sou uma pessoa muito sensível. E as pessoas falavam, assim, relatavam a intimidade delas, e aquilo ali eu captava, entendeu? Geralmente a gente como mulher, né, a gente escuta tanta coisa quando envolve um divórcio, envolve uma separação traumática, aquilo ali ficava comigo na minha cabeça. E através da experiência sensorial, o terapeuta falou assim, não, isso aí não te pertence, isso aí é problema do seu cliente. Porque o que eu entendo é que o advogado, ele tem que cuidar da saúde mental dele, sim. Ele tem que cuidar porque a gente fica muito, mas muito abalado com certas situações que a gente tem que lidar. Eu até falei para o terapeuta que, e por sinal, uma pessoa extraordinária, pessoa super Roberto. sensível, Roberto, exatamente. Eu até falei para você que eu vou continuar trabalhando com ele, que eu estava com um processo de uma cliente que ela está com metástase de câncer, ela está pedindo um remédio, né? E ela tem umas questões no divórcio dela. Então, a cada momento que você fala com ela, é uma situação que te deixa para baixo. E aí, com o terapeuta, eu entendi que eu tenho que separar isso de primeira. Eu tenho que realmente, eu posso até absorver, até para entender, para passar para o papel, né, para o computador hoje em dia, né, para petição, mas aquilo ali não pode vir carregado na minha vida, né? Eu estou fazendo minha prestação de serviços, ela me contratou como advogada, eu estou dando só um exemplo. Mas aquela situação que ela está passando não corresponde à minha realidade. O que acontece é que o advogado, ele absorve tudo, né? Pode ser, eu não falo nem na questão familiar, mas se tem uma parte que é o criminal, né? Acabei de fazer uma audiência com a doutora Roberta, que está participando, que é o Maria da Penha, super tenso. A gente começou a fazer as observações do que aconteceu no caso. Então, hoje eu já sei diferenciar, aquilo ali aconteceu, ali não me pertence. E a sensibilidade do terapeuta foi muito importante, porque ele fez eu me situar na situação. Eu não sou a parte, né? Não faço parte da parte que está buscando justiça, vamos dizer assim, resolver o problema dela. Mas estou trabalhando para ela, e quando acabar aquela ação, vida que segue, né? Aquela energia ruim que a gente absorve, aquilo ali é dissipado, e venham outros casos, né? O que eu senti foi essa diferença. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar dessa, é uma novidade para mim. É muito interessante, porque ele puxa exatamente aquilo que a gente quer ouvir, que a gente tem que analisar. A sensibilidade, né, das pessoas que enxergam é muito importante. O ponto principal é se fala muito das partes. E o advogado? E o cuidado com o advogado, com a saúde mental do advogado, né? Então, assim, o ponto principal da justiça sensorial começa pelo advogado, sabe? Assim, cuidando do advogado. E depois das partes. Então, o eixo principal é essa parceria entre os escritórios de advocacia com os terapeutas. E é assim que funciona as oficinas sensoriais e a justiça sensorial. Porque o terapeuta, ele vai dar um suporte emocional para o advogado, e o advogado, por si só, também encaminha esses clientes para os terapeutas. Com isso, o advogado, ele pode cobrar os honorários muito maior para o cliente, e transforma seu escritório
em escritório boutique, que é justamente aquele que você tem menos clientes, porém com um valor maior, porque você consegue dar um atendimento personalizado. Não precisa ficar naquela correria, sabe, do advogado por demandas, mas sim por qualidade. Então, esse aí é o eixo principal, é o cuidado com o advogado e depois com as partes. Porque Sim. o advogado sendo bem tratado, sendo cuidado, tendo a saúde mental adequada, ele vai conseguir trabalhar bem as partes. E o eixo que esses terapeutas têm são os 5 sentidos. Então, nós temos massoterapeutas para trabalhar o tato. Ali, na realidade, ele fez só um atendimento rápido. Nossa, imagine se Entende? fosse completo, né? Isso. Só rápido, só foi uma sessão, mas eles têm várias técnicas. Tem a automassagem, sabe? Para percepção, a visualização criativa, tem a questão da aromaterapia também. Nós temos aromaterapeutas no grupo. Vai perceber suas emoções, prepara o melhor blend, né? Com os aromas adequados de acordo com a sua emoção. O cuidado também, se você tem plantas em casa, se você tem animais em casa. Sim, Então, ele é me uma visão perguntou assim isso. global. Crianças, tudo. Então, eles cuidam também do advogado depois das partes. Então, é uma pegada. Eu mesma percebi o quanto que muitos advogados estão adoecidos, sabe assim? E é o eixo. Sim, inclusive na experiência foi tão intensa que ele falou assim, olha, o trabalho que a gente fez, o que nós trabalhamos aqui, você vai sentir durante uma semana. E foi, exatamente. Exatamente. E agora, né, como eu comentei anteriormente, por que que eu não conheci, né, essa situação, Sim. por que que não existia, né, doutora, essa justiça sensorial? Eu acho que a OAB também deveria abraçar essa ideia, porque o que a gente mais vê é que os advogadas estão doentes, estão desamparados, as coisas estão acontecendo, os clientes são inconformados, né? Porque como operadoras de direito, a gente sabe que a gente pode ganhar ou não, né? Depende Sim. do entendimento do juiz que julgará a causa. Mas o que a gente tem que sentir é que a gente tem que fazer o melhor para nós, primeiramente. Nós temos que estar bem, né? E a abordagem de indicar, né, o terapeuta para o cliente é exatamente isso, porque se a gente passou por essa experiência, com certeza o cliente passará e vai ficar melhor. Isso, exatamente. E é importante que o advogado ele passe pela experiência para entender o que é que seu cliente vai passar. Sim. Qual a experiência que ele vai passar. Então, por isso que nós estamos com o movimento agora dos advogados participarem das oficinas para entenderem, né, como que se aplica esse método. E isso vai facilitar muito, muito, porque assim o advogado ele foca na parte mais assim operacional, sem muito envolvimento emocional. Claro que todos nós nos envolvemos, mas ter mais profissionalismo, entende assim, sem essa questão desse envolvimento. Não, Enfim, e com e certeza. essa é a pegada. Com certeza, porque a carga, a energia que a pessoa traz para nós, ela vai ser trabalhada, né? Como o Roberto, ele está até Sim. participando. Gratidão, Roberto. A gente vai se falar. A gente tem que levar esses clientes também, aqueles que não têm oportunidade de nunca ter feito alguma sessão terapêutica, deles abrirem a cabeça também que é uma coisa boa, que é natural, que vai resolver de alguma forma aquela demanda, aquela dor que ele sente através de uma conversa, né, com uma terceira pessoa que não é envolvida em nada. Isso já nos filtra para trabalhar melhor numa ação, né? Nós somos advogados e advogadas, mas também somos terapeutas. Quantas histórias a gente escuta o dia todo, né? E a gente tem que resolver. Às vezes é uma situação de uma pensão,
de um contrato mal resolvido e as consequências são trágicas, né? Eu falo de pensão porque eu já peguei casos em que a criança até hoje sofre, criança já, vamos dizer assim, já virou adulto, e tem aquele ranço dentro dela. E por que que não procurou um psicólogo? Por que que eu não indiquei um psicólogo? Porque eu não tinha essa vivência. Não, vamos resolver aqui juridicamente, vai dar tudo certo. Deu. Mas o psicológico, a saúde mental dessa criança que hoje é adulta, tem consequências. A pessoa nunca se recuperou e até hoje não tem uma convivência com o pai. Se tivesse, né, tivesse esse elo do terapeuta junto com o advogado, seria muito mais fácil de lidar com a situação. Você se sente até um pouco frustrada. Poxa, eu fiz o serviço todinho, né? Trouxe lá a pensão que ele tanto queria, mas o contato que ele queria com o pai não aconteceu. Né? Aí, no caso, assim, o advogado, ele cumpriu o papel dele, ele ganhou a causa, ok, mas tem aquele sentimento humano. Sim. Sabe, assim... A gente não é robô. Não está completo. Isso, exatamente. Então, até para você cumprir o seu papel como uma profissional, né, do bem-estar do indivíduo, essa parceria com o advogado é incrível, porque você, além de aumentar os seus honorários, você tem essa possibilidade, porque você está ofertando um serviço de qualidade. O que você pode ofertar uma sessão, a primeira, né, ser gratuita, entre aspas, porque você tem como ofertar uma sessão gratuita, né, que você vai pagar para o terapeuta, e as demais, o próprio cliente paga para o terapeuta, ou então o escritório pode ofertar 3 sessões, sabe? A depender do caso de terapeuta, e o advogado já vai inserir esse valor nos honorários. Sim. Então, isso é até uma estratégia de marketing para o próprio advogado. Ele está cobrando mais, ele tem um serviço a mais a cobrar. E é menos dor de cabeça, acredite. É menos dor de cabeça, né? Quantos casos, né, a doutora Roberta está falando, o resultado às vezes depende de terceiros e não é unicamente dos advogados. Mas o cliente não quer saber. Sim. Ele quer o resultado através do advogado. E às vezes a gente absorve tanta coisa que não faz parte da nossa vida, mas a gente tem que trabalhar mesmo assim, que fica difícil, né? Eu não sei se é um defeito, mas eu fico amiga dos meus clientes. Então, às vezes, acaba... E aí é que está, né? Aí é que está, porque aí você se envolve e ali tem um contexto profissional, tem que existir uma separação, e aí você absorve que o cliente, quando vai para um advogado, ele está chamando alguém, um parceiro para a briga. E aí o advogado diz, tá, eu sou seu parceiro de briga. Né? Então, aí é que está. Quem tem que fazer essa barreira é justamente o advogado. Sabe? Ele que está no comando ali. Exatamente. Hoje eu sei exatamente o que falar. Olha, querido, vamos procurar uma ajuda psicológica. Eu nunca vi, não quero conversar. Eu falei, olha, eu passei por isso. Eu acho interessante você passar também. Porque aí, às vezes, o que você está sentindo, colocando para fora, vai resolver, em parte, aquela dor que você está sentindo. De uma decepção, de ser enganado, né? A maioria das pessoas, eu acredito assim, que a maioria das pessoas provocam certas situações e depois vem nos procurar para a gente tentar resolver da melhor maneira para ela. Então ela não aceita quando ela perde, quando ela sabe que, entre aspas, ela tem culpa em alguma coisa, mas ela quer sair ilesa. E a outra parte, né? Eu já fiquei amiga da outra parte, inclusive, falando assim, ó, procura seu direito direitinho, procura, porque essa pessoa que está aqui, ele realmente está usando da má fé, mas como nós somos contratados, a gente tem que dar o resultado. Sim. Mas aí você fica mal de novo. Mas agora eu já sei. Sim. Separar. É mais a parte cultural. Quando for divulgado realmente a justiça sensorial nos tribunais, eu não falo só aí no Tribunal da Bahia, mas aqui no DF, né, que eu falo do Distrito Federal, eu acho que vai abrir assim a mente de muita gente. As mediadoras, né, a parte de conciliação, ela vai conseguir trabalhar muito mais suavemente. Não vai querer impor um acordo quando as duas partes estão acordando, mas com ódio no coração.
Ah, para resolver, para ficar livre. Não, é assim não. Eu vou me tratar, eu vou tratar do que está acontecendo e não vou deixar essa carga só para o advogado, só para o mediador, né? Isso, então isso aí é um trabalho, essa que é a ideia, trabalhar a comunicação silenciosa, sabe? Ali você ficou tão encantada com Oi! uma sessão simples, básica. Imagine né, várias sessões, são várias ferramentas, né, que os terapeutas têm, né, para ativar. O nosso foco são os 5 sentidos, né? Olfato, tato, paladar, visão e audição. Então, às vezes, no escritório de advocacia, você pode ofertar também um pequeno coffee break, sabe? Assim, é uma torta, um chocolate quente, seja o que for, porque você está ativando ali o paladar. Com esse acolhimento, isso aí vai gerar o quê? Um acolhimento entre as partes, sabe? Então, existem várias estratégias. Temos terapeutas que trabalham com som, terapia do som, Mas aí é que tá, escuta as né? Aí emoções. tira o papel do advogado no escritório e entra o do Isso, terapeuta. Porque aí, com o isso, terapeuta, ele já vai te dar um raio-x do que está acontecendo realmente. Fala assim, ó, você tem que trabalhar assim, assado, porque o que a gente pega é o cru, é o cliente cru. sim. Com essa oportunidade de indicar um terapeuta, fica mais fácil para a gente trabalhar, né? Por mais que uma situação seja pesada para um advogado, ele vai entender que aquela situação pode ser resolvida de uma outra forma, de um outro olhar, acompanhado do terapeuta, né? O que eu estou falando assim para os clientes que estão chegando agora é por que você não procura uma ajuda, né? Eu indico, às vezes, falo, ó, se você já tem, conversa com ela, esfria a cabeça, esfria a cabeça, ou essa é uma oportunidade única. Se não tem condições de achar um terapeuta, né, que você consiga arcar, procure o público, mas existem N terapeutas excelentes que podem te ajudar. Depois você vem conversar comigo. Eu estou falando isso agora. Aí, mas só que existe uma pegada, até uma questão mesmo de posicionamento no mercado, sabe? Assim, Sim, agora já falando exatamente. do ponto de vista como economista, né? Eu falo assim no Você sentido pode já assim, oferecer, porque se você sim, pedir para vai buscar um advogado, um terapeuta, ele está numa situação ali que ele não está nem conseguindo se encontrar. Então, quando ele vai no escritório de advocacia e você já tem a parceria com o terapeuta, você já informa. Vamos conversar, no entanto, vamos agendar primeiro essa sessão com o terapeuta. Essa sessão é gratuita, uhum. entende? Mas é um gratuito entre aspas, porque Já você já incluso, né? tem o valor inserido, já pagou para o terapeuta. Então, é ali que você tem que acolher o cliente. Essa é a questão de acolhimento mesmo. E não a proposta, não pedir para que eles busquem um terapeuta. Eles estão perdidos, sabe? Sabe aquele indivíduo que está temos que Inclusive, cuidar. É o momento do cuidado dele, sabe? Assim, é o momento do cuidado. Então, já inclusive informa, dia tal, você vai conversar com o terapeuta tal. É um parceiro aqui do meu escritório. Ponto. E ele já vai tomar uma surpresa, sabe? Assim, nossa! E aí recebe aquele acolhimento. Chegou uhum. no seu escritório e acolhe. Isso Esse é é o ponto. excelente, isso é excelente. Inclusive, tenho conversado com outros colegas, outras colegas, que eu faço hoje parte da subseção da OAB, né, pela primeira vez, e eu tenho falado disso. Que, principalmente na parte da comissão de família, que eu converso com as Sim, novas advogadas, né, e eu falo para elas, olha, a gente tem que recorrer ao terapeuta sim. A gente tem sim, porque a situação não é nossa. A situação sim. é do cliente e tem que ficar com o cliente. Nós temos que trabalhar o direito, aquilo que ele está almejando, a dor que ele está sentindo para a gente resolver, mas essa dor mental, né, vamos dizer assim, essa saúde mental, Sim. é com ele. Então, eu sempre estou falando isso porque Isso. nas faculdades ninguém fala, né? Ninguém tem Não. esse tino para falar, não, olha, é preciso, vocês vão encarar certos problemas que vão abalar a sua estrutura, você não vai querer advogar mais, né? Certas coisas acontecem, as pessoas ficam muito frustradas, mas separando essa situação fica muito melhor mesmo. Existem muitos advogados abandonando a profissão.
E o ponto principal é esse, né? Que é pesado, é uma profissão pesada. Eu falo que o advogado é para os fortes. É para os fortes, porque você tem que encarar além é, dessa parte do dia a dia dos clientes, você tem que encarar um juiz mal-humorado, um promotor que não quer trabalhar junto, sabendo que ele poderia participar da melhor forma, né? Eu sempre falo assim, quando eu vou dar aula, eu falo para os meus alunos o seguinte, que não há diferença entre juiz, advogado e promotor. Todos nós estamos no mesmo patamar. Mas o que a gente encara? Pessoas extremamente arrogantes, né? Mas através da terapeuta, né? Quando a gente começa, o próprio advogado trabalhando isso, ele vai entender que não. É ali que a gente tem que trabalhar, é ali que a gente tem que buscar. E vai liberar o conflito. A gente quer resolver tudo consensualmente, mas quando a gente não consegue, né? O que a gente pode fazer? Isso, Tem que ser no terapeuta mesmo. exatamente. E nós fizemos uma turma da Justiça Sensorial, fizemos a segunda turma. A aceitação está muito boa entre os terapeutas. Isso é bom para os terapeutas, porque é um novo nicho que se abre também para eles, entende? Para se trabalhar junto com os advogados. Para o advogado, isso também é maravilhoso, porque a profissão se torna mais leve. Para as partes, melhor ainda, né? Enfim, só tem benefícios. Então, com essa evolução, deu tão certo os cursos de extensão da justiça sensorial, que agora nós vamos evoluir para uma pós-graduação. E o bacana é que a Unisanta, que é uma instituição grande, né, de renome em São Paulo, em Santos, em São Paulo, abraçou a causa e vamos lançar a primeira turma pela Unisanta. Inclusive, eu deixei até a lista na minha bio, da lista de espera, que já está crescendo a lista. Que bom! Né, dos alunos, muito bacana. É uma demanda, sabe, que necessita. Sim. E é uma, Sim. Né, uma pós e eu tenho super certeza leve, que os advogados que tiverem a oportunidade de fazer essa experiência, eles vão ficar encantados mesmo, porque o que a gente sente é aquela situação muito pesada, aí de repente vem um terapeuta que começa a te trabalhar nos sentidos, né? O Roberto trabalhou comigo nessa parte de cromoterapia, que eu achei fantástica, e da parte da energia também, dos dizeres que a gente tinha que falar também, que foi excelente, que eu estou usando até hoje e pretendo usar para sempre. Então, quando o advogado tiver a oportunidade de ter essa experiência e depois aplicar no seu escritório, vai ser excelente. Vai ser excelente. Sim. E essa aqui é a proposta. E assim, a nossa leve é bem leve mesmo, bem rápida. E é só para deixar registrado Tá que certo. vale a pena, né? Eu, como assim, pesquisadora, eu venho de uma linha de pesquisa, eu não gosto nada assim de, sabe, fazer aquele negócio grandioso, sair divulgando e tal, não. Eu gosto primeiro de fazer pesquisas, sabe, pequenas, validar, ver se tem aceitação, e aí sim, ir caminhando, né, com bases sólidas. Então, eu estou justamente nessa fase buscando. Eu sei que é bom, é excelente, mas temos que buscar dados, né, informações até para validar. Vale a pena? Não vale? E assim, eu fico assim, muito feliz. Roberta também, que é parceirona, aplaude muito esses trabalhos mais humanos. Tem muitos advogados buscando, é incrível, é muito grande a necessidade dos advogados serem acolhidos, serem cuidados. Então, a proposta da justiça sensorial é começar pelos advogados, o cuidado com os advogados e depois com as partes. Ah, muito bom. E aí eu gostaria só de deixar a última mensagem aí, né, para você. Eu quero que, assim, deixar que eu agradecer a experiência, foi através da doutora Roberta que nós nos conhecemos, né, e a partir daí conheci Roberto. Eu estou aqui no Distrito Federal e a experiência foi feita online na Bahia. Olha que interessante. E eu quero aplicar, sim, na minha vida de advogada a partir de agora. Sim, porque a gente tem que evitar os conflitos, sim. As coisas estão acontecendo e não adianta a gente prorrogar tantos aborrecimentos que a gente absorve de graça, né? Porque nem isso a gente recebe. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade e dizer que para as pessoas
fazerem isso, fazerem essa experiência. Vai ser muito gratificante. Eu que agradeço. Então, um grande abraço, Ângela, um grande abraço, Roberto, aqui, parceirão de sempre. Todos que estão assim sempre acompanhando. Tem uma turma já acompanhando e a justiça sensorial já está Tá acontecendo. certo. E Muito muito obrigada. obrigada por tudo. Boa Eu que noite. agradeço. Um abraço. Tchau. Tchau.